Olá, sou pastora Gilmara do Nova Unção Femininas. Estamos numa jornada da leitura do livro 30 Dias para se tornar uma mulher de oração, da autora Stormy O'Martin, e gostaria de convidar você a estar junto conosco nessa jornada de edificação. Introdução. Como fazer a minha vida dar certo? Todas nós tentamos fazer a vida dar certo. E, embora nem sempre tenhamos certeza de que está dando certo, sabemos sem sombra de dúvida quando não está. Ter uma vida que dá certo não quer dizer que tudo é perfeito. Significa ter paz com Deus e saber, sem hesitar, que se está nas mãos dele, que ele não a abandonará, não a deixará à beira de um precipício e nem a desamparará nos momentos desafiadores, árduos e difíceis. Quando sua vida dá certo, você tem certeza profunda e abrangente de que as coisas cooperarão para o seu bem no futuro, a despeito do que aconteça hoje. Ou seja, mesmo quando algo dá errado, você sabe que tem acesso a um poder que pode endireitar o erro. Esse poder vem somente de uma fonte, Deus, e ele tem algumas especificações para derramá-lo. Quando vivemos de acordo com essas especificações, da maneira que ele deseja que vivamos, nossa vida dá certo. Todas desejam ter estabilidade e consistência. Não é suficiente viver dependendo da sorte ou do acaso. Esses elementos são imprevisíveis demais. Queremos saber que podemos contar com a habilidade de fazer as escolhas certas. Nunca teremos a paz que desejamos se nossa vida não estiver progredindo, porque não tivemos sabedoria para tomar decisões acertadas. Queremos ser capazes de evitar qualquer escolhas insensatas que traga a consequência desagradável. Desejamos ter a consciência constante de nosso propósito e a sensação de esperança em relação ao futuro. Mas onde obter essa percepção de propósito, esperança, paz, sabedoria, estabilidade e consistência? Ela vem de Deus. A fim de alcançar isto em nossas vidas, precisamos nos conectar com Ele de maneira profunda e poderosa. Não é possível desfrutar liberdade, plenitude ou sucesso verdadeiro sem uma conexão vital. O que é sucesso verdadeiro? Você não foi criada para viver em um cativeiro, fragmentada, amargando fracasso após fracasso. Você foi colocada neste mundo para uma vida repleta de poder, propósito e realizações dadas por Deus. O Senhor a quem, vivendo em liberdade, plenitude e sucesso verdadeiro. Liberdade verdadeira, não caracterizada liberdade para fazer tudo o que quiser. Quer dizer, ser liberta por Deus das coisas que impede de realizar aquilo que Ele deseja. Ser livre para se tornar mais semelhante ao Senhor a cada dia, a fim de ter a vida que Ele planejou para você e se tornar tudo o que Ele pretendeu que você fosse. Significa ficar livre de restrições, medos, falsas crenças e emoções negativas, que impede de se apropriar de tudo o que Ele lhe reservou. Plenitude verdadeira é reconstruir os fragmentos de sua vida de forma duradoura para se tornar uma pessoa plena. Isso não denota ser perfeita, e sim que a perfeição do Senhor pode brilhar em você e operar por meio de você, não só para o seu benefício, mas para que de outros também. Quando algo em sua vida se encontra fragmentado, Deus pode consertar e renovar. A presença da santidade divina é capaz de torná-la uma pessoa plena. Sucesso verdadeiro é o tipo de sucesso que procede de Deus. O caminho divino são diferentes dos caminhos do mundo. Em geral, quando as pessoas pensam em sucesso, elas projetam ser ricas e famosas, ou estar no topo daquilo que fazem. No entanto, o sucesso verdadeiro não equivale à riqueza, fama e conquistas mundanas. Trata-se, na verdade, de saber quem você é no Senhor e de nunca sair deste plano.
É confiar de que Deus tem um bom futuro para você, a despeito de como as coisas pareçam no momento. Já conheci muitas pessoas ricas, famosas e cheias de realizações que eram infelizes ao extremo, porque corriam atrás de um sonho egoísta, formulados por elas mesmas. Já testemunhei o vazio de uma existência dedicada totalmente ao seu eu, em que não havia nada de sucesso verdadeiro. Isso não indica que riqueza, fama e realizações sejam de todos ruins. Se você faz aquilo que Deus a chamou para fazer e o Senhor a abençoa com essas coisas, elas são boas. E você pode desfrutar esse tipo de sucesso, contanto que use parte daquilo que Deus lhe deu para ajudar outras pessoas. Sucesso verdadeiro não significa estar livre de problemas, antes implica que todas as vezes que passa por um momento difícil, você terá a convicção profunda de que Deus está presente e a tirará da situação ou fará passar por ela com êxito. E ver a mão do Senhor em sua vida é reconhecer a presença e o toque dele no seu coração agradecido. Sucesso verdadeiro é compreender os caminhos e o coração de Deus, é encontrar grande prazer em honrá-lo e viver de acordo com suas leis e orientações. Sucesso verdadeiro envolve viver em contato íntimo com Deus ao longo de cada dia e encontrar no Senhor tudo o que ele precisa, é ter profunda paz interior do que por saber que Deus está ao seu lado, sempre disponível para ajudar. É crer que ele é maior do que qualquer dificuldade que se levante. É confiar que seu poder é, com toda certeza, capaz de interferir em qualquer situação ameaçadora. É saber em sua alma que não importa o problema que surja, Deus tem uma solução, uma saída ou uma forma de superá-lo. É a fé inabalável, em que o Senhor ouve suas orações e lhe responderá, do jeito e no tempo dele. É sentir o amor divino em sua vida e ser capaz de estendê-lo aos outros da maneira que Deus deseja que você faça. É confiar que o Senhor tem a resposta para todas as suas perguntas e por isso deixar de ficar obcecada por elas, começando a confiar nas respostas divinas. Sucesso verdadeiro é se tornar a pessoa que você foi criada para ser. Sua real essência é aceitar que seu verdadeiro eu é algo bom. Esse conhecimento a livrará das necessidades de se comparar com os outros a todo tempo e da sensação de que está sempre perdendo. Libera você da tirania de imagens e estilos de vida representado na televisão e filmes, revistas e livros que podem levá-la a crer que é um fracasso não viver conforme apregoam. Medir seu valor por esses padrões a levará à direção totalmente contrária daquilo que você deveria ser. Deus planeja muito mais para a sua vida do que isso. Liberdade, plenitude, sucesso verdadeiro só pode ser encontrado ao viver uma vida de oração. Vida de oração significa permanecer próximo a Deus e orar sobre tudo. É ouvi-lo falar ao coração e à vida. É caminhar tão perto do Senhor a ponto que Ele pode livrá-la do perigo e guiá-la aonde você precisa ir. Como me aproximar de Deus? O caminho para se aproximar de Deus é se apropriar do poder dele em sua vida e oração. A oração é o meio de nos comunicarmos com o Senhor. É a via usada para contarmos a Ele nossos temores, desejos e necessidades. É a maneira de acalmar a alma e a mente e deixar Deus falar a nós. E, por meio da oração, que adoramos ao Senhor, louvando por quem Ele é, e é a expressando nossa gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Na oração, intercedemos por pessoas, situações que nos cercam, louvamos a Deus por todas as coisas que Ele tem feito e lhe agradecemos de antemão por tudo que Ele faz e pelo que Ele fará por nós no futuro.
Quando oramos, sentimos que o relacionamento com o Senhor se fortalece e que a dependência e o amor dele por nós se aprofundam. Quanto mais oramos, mais conseguimos ver sua mão de misericórdia, graça e amor a nos guiar todos os dias. Quanto mais oramos, mais percebemos que não podemos viver sem ele e sem o seu poder. O ponto-chave é chegar ao reconhecimento de que sozinhas não conseguimos fazer a vida dar certo. Carecemos do poder do Senhor. Precisamos do toque salvador, redentor, libertador e restaurador de Deus, porque temos necessidade de salvação, redenção, libertação e cura. Boa sorte se quiser conseguir quaisquer destas coisas por conta própria, mas permita que eu lhe poupe do trabalho, de aprender do jeito mais difícil, pois a sorte nunca lhe trará essas coisas. Sua vida não terá amor, paz, alegria, realização, poder, cura, restauração e transformação sem o Senhor. Sei disso com toda certeza, porque já tentei conseguir essas coisas sozinha. Todas as tentativas de fazer minha vida dar certo por conta própria quase me mataram. Minha infância foi marcada pelo abuso praticado por uma mãe com grave problema mental. Quando consegui me livrar sozinha, quase morri de overdose e consumi muito mais álcool do que deveria. Fiquei desiludida depois de muitos relacionamentos errados e tentei lidar com o medo paralisante, a ansiedade, a depressão de todos os dias. Aparência, rindo por fora, mas com uma dor emocional excruciante por dentro. Não sabia quando um desastre chegaria. Tinha medo de me deitar, porque algo terrível poderia acontecer durante a noite. Acordava apavorada por não acreditar que conseguiria sobreviver mais um dia. Isso não é uma vida que dê certo, acredite. Hoje minha vida dá certo por causa daquilo que Deus fez e continua a fazer em mim e as circunstâncias que enfrento. Isso indica que minha vida é perfeita e nunca tem problema? Bem, que eu queria, mas a resposta é não. Vivo mesmo num mundo caído que você. Sofro ataques do mesmo inimigo que incomoda todos aqueles que não estão fazendo a vontade dele. Estive à beira da morte tantas vezes que já perdi a conta. Tenho problemas como todas as pessoas. Contudo, também fui salva, resgatada, liberta, transformada e restaurada à plenitude. O mesmo que Deus fez por mim, Ele fará por você. O Senhor não faz acepção de pessoa. Ele não respeita mais a mim do que você. Deus tem a mesma medida de misericórdia, paz, graça, cura, esperança, restauração, redenção, amor e sucesso verdadeiro para a sua vida também. Tudo isso acontecerá quando você se aproximar dele em oração. Saiba quais são as verdadeiras necessidades. Você tem necessidade de se lembrar com frequência de que Deus é e de quem você é e o poder ser nele. Você tem necessidade de assumir o controle de seus pensamentos e suas emoções e procurar se livrar de qualquer coisa que aprisione ou restrinja de viver a liberdade e plenitude que Deus lhe tem reservadas. Você tem necessidade de ser profundamente impressionada por tudo que Jesus realizou na cruz, a fim de não se desgastar, lutando para ter uma vida, algo que já foi conquistado. Você tem necessidade de sempre seguir as orientações do Espírito Santo para saber qual é a vontade de Deus e estar no lugar certo, fazendo as coisas certas. Você tem necessidade de entender, reconhecer e receber as dádivas de Deus. Tem para você, a fim de não ter de lutar constantemente para obter aquilo que Ele já providenciou. Você tem necessidade de conhecer as regras de Deus para a vida e de receber a ajuda dele para obedecer às regras por completo. Você tem necessidade de se livrar da culpa e manter o coração humilde e arrependido. Você tem necessidade de receber o perdão de Deus sempre que erra o alvo e que ele designou para você e estender perdão aos outros quando eles erram também. Você tem necessidade de experimentar o temor do Senhor em seu coração
todos os dias para permanecer num relacionamento correto com Deus, então Ele removerá todo o medo que atormenta a sua vida. Você tem necessidade de conseguir ver o seu corpo como templo do Espírito Santo e apreciá-lo por isso, a fim de aprender a cuidar dele de maneira adequada. Você tem necessidade de sentir o amor de Deus diariamente e compartilhá-lo com as pessoas que Ele coloca em sua vida. Você tem necessidade de ser livre para servir de todo o coração a Deus e aos outros da maneira que Ele gostaria. Você tem necessidade de saber que é Deus quem sara e crer que Ele pode trazer cura a você e aqueles por quem intercede. Você tem necessidade de encontrar superação em sua vida por meio do exercício do jejum e da oração. Você tem necessidade de assumir o controle de sua mente, não ser sacudida pelas mentiras do inimigo, que sempre tenta fazê-la acreditar que em suas mentiras são verdades e que as verdades de Deus são mentira. Você tem necessidade de resistir a pensamentos e emoções negativos e parar de acreditar em mentiras a seu respeito. Você tem necessidade de proferir palavras que tragam vida e conseguir buscar a verdade em todas as situações. Você tem necessidade de se mover no poder de Deus, em vez de ter uma vida assoladora de impotência diante das dificuldades. Você tem necessidade de se livrar de relacionamentos destrutivos que, além de não acrescentar nada em sua vida, a aniquilam. Você tem necessidade de distinguir quem é o seu inimigo para que possa lhe resistir em vez de cooperar com ele. Você tem necessidade de ser forte o bastante para rejeitar as tentações e tudo aquilo que não glorifica a Deus. Você tem necessidade de aprender a orar sem cessar para ser capaz de desfrutar a paz e contentamentos emocionais. Você tem necessidade de entregar sua vida a Deus e viver de forma que Ele a considere santa. Você tem necessidade de crescer em fé e não ser atormentada ou limitada pela dúvida e pela instabilidade. Você tem necessidade de permanecer firme e inabalável em seu conhecimento de Deus a respeito do que aconteça. Você tem necessidade de ser alguém que nunca perde a esperança, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, porque você espera no Senhor. Caso deseje algo do que acabei de mencionar acima, você precisa ter mais do Senhor em sua vida. E este livro a ajudará a encontrar essa transformadora proximidade com Ele. Direcionará você a Deus e a sua palavra e ajudará a descobrir mais sobre quem Ele é. Minha oração é que, ao lê-lo durante 30 dias, um capítulo por dia, fazendo a oração, colocando em prática as sugestões e recitando as verdades bíblicas relacionadas ao assunto no final de cada capítulo, você sinta que o seu relacionamento com o Senhor ficou mais íntimo e veja que Deus providenciou todo o necessário para a sua vida progredir de maneira positiva. Não se sinta, porém, na obrigação de terminar em 30 dias. Sei que muitas leitoras apaixonadas por data limites e prazo vão gostar de seguir as instruções à risca, mas a velocidade não é o que importa. Avance no seu ritmo e gaste tanto tempo quanto for necessário em cada capítulo. Os próximos 30 capítulos mostrarão a você 30 maneiras de orar. Seria possível escrever um livro sobre cada capítulo, pois há muito que aprender sobre cada assunto, mas aquilo que registrei neste livro é suficiente para gerar uma transformação em sua vida. Não permita que a brevidade do capítulo diminua a importância do assunto. Se você internalizar as 30 formas de orar por sua vida, terá uma existência repleta de equilíbrio, propósito, liberdade, plenitude e sucesso verdadeiro. Terá uma vida de oração dedicada a se aproximar de Deus e a se comunicar com Ele todos os dias, uma vida que dá certo. Da autora Stormy Omat. E aqui nós finalizamos. Esperamos você no próximo capítulo.